Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 90, o último trecho do volume 2, finalizando nesta meditação, nesta leitura, esse segundo volume do Livro do Céu, de 30 de outubro de 1899. Ameaça de castigos. Não se conforma à justiça. Esta manhã, meu benigno Jesus veio todo aflito, e as primeiras palavras que me disse foram: Pobre Roma, como será destruída? Ao te ver, eu te compadeço. E o dizia com tal ternura que dava compaixão, mas não entendi se serão só as pessoas ou também os edifícios. Eu, como tinha a obediência de não me conformar à justiça, mas de rezar, por isso lhe disse: Meu amado Jesus, quando se fala de castigos, não se necessita opor mais, senão somente rezar. E assim comecei a rezar, a beijar suas chagas e a fazer atos de reparação. E enquanto fazia isso, ele de vez em quando me dizia: Minha filha, não me faças violência fazendo isto. Tu queres forçar-me, por isso fica quieta. E eu, Senhor, é a obediência que assim o quer, não sou eu que quero. Ele acrescentou: O rio da iniquidade é tanto que chega a impedir a redenção das almas. E só a oração e minhas chagas impedem que este rio impetuoso as arrastes toda nele. Um trecho pequenininho, onde vem falando aqui dos castigos e também da não conformação à justiça por parte da Luísa. E ela justifica essa não conformação por causa da obediência, que ela precisava, como alma vítima, estar ali reparando, suplicando, rezando, pedindo para que os castigos não ocorresse, para que ela pudesse sofrer nela os flagelos e não ser derramado nas criaturas, nos locais. Então, ela tinha essa obediência por parte do confessor de se interpor ali, de se colocar, de fazer ali esse papel de barreira, como se fosse uma barreira, como se fosse ali um muro para impedir que os golpes dos flagelos viessem nela e não fosse para as criaturas. E as ofensas que viessem das criaturas não fossem diretamente a Deus, mas passasse por ela, ficasse nela, ela sofresse essas ofensas nela para poder não ir para Deus. E assim também poder amenizar essa questão dos castigos. Mas ali ela vê que Jesus está muito aflito e vem falando para ela: Pobre Roma, como será destruída? Ao te ver, eu te compadeço. Ali Jesus se compadecendo, triste por ver essa realidade, porque como ele, sendo Deus, vê tudo em todos os tempos, vê passado, vê presente, vê futuro. Na verdade, na eternidade não há tempo, para Deus não há tempo, tudo é um eterno presente. E ali ele sabe o que vai ocorrer. Nós não temos noção ainda, embora haja profecias falando da invasão de Roma, da destruição ali, da invasão, provavelmente por parte de islâmicos, mas só Deus realmente é que sabe o que realmente vai acontecer e quando vai acontecer. Também a terceiro segredo de Fátima fala do Papa ali sofrendo, e vê muitos cadáveres, vê ali muita destruição nesse terceiro segredo de Fátima, que é ainda muito misterioso, ainda não tem muita clareza a respeito desse segredo, desse terceiro segredo de Fátima.
Ainda há muita especulação em cima, mas que algo vai acontecer, isso já vem algumas profecias em relação a isso. E agora também tendo aqui em 1899 Jesus falando dessa realidade da destruição de Roma para Luísa, já há mais de 100 anos atrás, essa revelação que ele faz para ela. Pobre Roma será destruída. Aqui ele não fala especificamente do Vaticano, mas por causa que o Vaticano está assediado dentro de Roma. É o menor país, mas ele está assediado lá dentro. Então, se Roma é destruído, o Vaticano não fica de fora. E, e aqui me vem assim que lá atrás, na época de Jesus, a Roma imperava sobre o mundo inteiro. Então, as nações eram subjugadas por Roma. Então, pode ser que, de certa forma, essa questão do islamismo possa ter esse desfecho sobre Roma também como uma forma de claro que Roma também já foi destruída uma vez por Nero, né? Mas foi lá atrás, lá no passado. Jesus aqui, na Luísa, ele não vem falando de profecias anteriores, mas vem falando daquilo que está para acontecer. E pode ter alguma relação com isso. Mas o que importa aqui de pensar que nós não fiquemos presos e preocupados com a questão física, mas mais do que a questão física é a questão espiritual. Roma, porque a nossa religião, a nossa igreja, ela é romana, católica, apostólica, romana. Claro que tem outras expressões, tem a expressão, quando a gente fala romana, está se referindo ao rito litúrgico de Roma, romano, porque existem outros ritos litúrgicos na igreja, que são na própria igreja católica, mas que são em outros ritos. Mas quando nós falamos romana, nós estamos referindo ao rito romano, mas somos igreja católica, igreja universal. E aqui essa destruição pode estar relacionada muito estreitamente a essa destruição também da fé das pessoas. E isso a gente vem presenciando de forma já há algum tempo, essa escalada da destruição da fé, da demolição da fé nas almas, nas pessoas, seja pelo contra-testemunho das cabeças, seja por toda a realidade em que o mundo, em que a humanidade está se encaminhando. Então, tudo vai contribuindo para essa perda da fé, para essa destruição da fé. E pode estar tanto associada a uma destruição física, que sim, pode acontecer, e se acontecer é a parte menos importante, mas essa mais importante é essa parte da fé, do espiritual das pessoas, da alma, da esperança das pessoas, que muitos já não creem, já não esperam mais de Deus a, a resolução das circunstâncias das vidas, assume o controle ali e desconsidera que tudo, na verdade, vem de Deus, mas quer tomar a direção e assumir o controle. E com isso perde a esperança, perde a fé e, sobretudo, a caridade. Não tem mais amor para com o outro, mata o outro por qualquer besteira, por qualquer coisa, não tem mais, não existe mais o amor mesmo para com o semelhante, tendo no semelhante a imagem de Deus, a semelhança de Deus, do Criador, mas vê no outro apenas como se fosse apenas uma coisa sem importância, sem valor, sem dignidade de vida, sem dignidade de vida humana, e muito menos sem significado de filho de Deus. E essa dúvida que a Luísa tem aqui, de se seriam pessoas ou também os edifícios, ela ficou nessa dúvida, e ele não, de certa forma, ele não responde. Mas ela fala, como eu tenho a obediência de não me conformar à justiça, eu vou rezar. Vou rezar. E começou a falar, meu amado Jesus, quando se fala de castigos, não se necessita opor mais, senão somente rezar. Então ela não ia se colocar, não faça, vou rezar, vou pedir, vou ofertar, vou reparar.
e assim ela começou a rezar e a beijar as chagas dele para fazer reparação. Olha só. Ela começa a rezar e fazer reparações beijando as chagas de Jesus. Mas olha o que ele fala para ela. Minha filha, não me faças violência. Por quê? Porque quando ela está ali rezando, ela está reparando, beijando as chagas, reparando. Por que é uma violência? Porque, de certa forma, amarra as mãos dele, impede que ele faça, ele impeça que a justiça dê o curso que estava para fazer, realize exatamente aquilo que estava para realizar. Então, é uma forma de violência. Rezar e reparar, porque faz com que se a mão de Deus seja segurada, amarrada, freada de alguma forma. E aí Jesus desabafa para ela: o rio da iniquidade é tanto que chega a impedir a redenção das almas. Olha que grave, o rio da iniquidade, quer dizer, é tanta injustiça, é tanta iniquidade, é tanta perversidade, é tanto pecado, que chega a ponto de praticamente impedir a redenção, ou seja, a salvação das almas. E só a oração e minhas chagas impedem que esse rio impetuoso as arraste a todas nele. Só as orações de Jesus e as chagas dele. Então, é aquelas orações feitas na divina vontade. As orações na divina vontade e as chagas de Jesus é que podem impedir, que vão impedir, que impedirão esse impetuoso arrasto das almas para a perdição, para que esse rio de iniquidade não realmente impeça essa salvação, mas que as orações feitas juntamente unidas com as orações de Jesus, então é as orações dele em nós que vai fazer com que essas almas ainda tenham oportunidade de salvação. Então as orações de Nossa Senhora ao longo da vida dela, ainda é na intercessão, que ela é a intercessora entre os seres humanos e Jesus, não entre os seres humanos e Deus, mas entre os seres humanos e o seu Filho. Ela tem esse poder intercessório de rogar pela salvação das almas, de rogar pela essa regeneração, de rogar para o estabelecimento do reino da divina vontade sobre a terra. Então, só o reino da divina vontade se estabelecendo é que impedirá essa destruição completa, que impedirá que a maioria ou que todas as almas se percam e percam todo o trabalho que foi feito na redenção, perca a redenção, tudo aquilo que Jesus, toda a doação de Jesus na redenção se fica perdido, é pela divina vontade. Por isso que a gente já meditou, é importante lembrar que o trabalho de Jesus na redenção não foi somente para salvar as almas. A salvação das almas era um meio, foi um meio para que acontecesse, se estabelecesse e ficasse, e pudesse retornar o reino da divina vontade sobre a terra. Então, a redenção foi esse meio utilizado por Deus para garantir a vinda do reino sobre a terra. E esse reino ele virá, de qualquer forma ele virá, porque já está decretado, já está estabelecido, inclusive já está edificado, já existe, o reino ele já existe, ele já é real, ele não é apenas ainda uma previsão, o reino de Deus na terra, nas almas, não é ainda uma profecia, o reino da divina vontade nas almas, ele já é real, ele já existe porque ele foi depositado dentro da Luísa, ele está disponível, e só falta as criaturas conhecerem, acessarem e aderirem. Amém, Fiat.